Ohayou, amadas! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! E aí, como que vocês estão? Estou muito feliz de estar ao vivo com vocês aqui e hoje a proposta é compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada com vocês, desde a época que eu estava no Japão até chegar aqui no digital. Eu espero que vocês gostem, né? Eu estou aberta aqui a perguntas. Quem quiser participar, perguntar. Oi, Daisy, Everton. Olha quantas pessoas entrando. Sejam muito bem-vindos. E eu estou fazendo essa live aqui para vocês hoje porque eu acho importante, sabe? Vocês terem clareza de quem eu sou e de que forma eu posso ajudar vocês. Né? Então eu estou muito feliz de estar aqui e o meu objetivo é fazer com que vocês se inspirem também um pouco na minha história, no sentido de que vocês possam ter esperança, né? de realizar o sonho de vocês, o desejo de vocês. Eu acho que a nossa educação, ela foi muito... A educação que a gente recebeu, né? A gente sempre entendeu que a vida é um sacrifício, que tudo que a gente precisa conquistar é com muito sacrifício e tudo é muito difícil, né? Então, assim, eu acredito muito que quando a gente vai para o caminho do autoconhecimento, as coisas podem ficar mais leve. E por que ela pode ficar mais leve? Porque através do autoconhecimento, a gente entra em contato com os nossos talentos, com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades, né? E a gente acaba entrando em contato também com o nosso coração e viver de acordo com o nosso propósito de vida, né? E o que é o propósito de vida? Propósito de vida é quando você consegue trabalhar com aquilo que você tem facilidade, com os seus talentos e que você consegue ser remunerada por conta desse seu trabalho, por conta desse seu talento, né? Nós precisamos da remuneração porque nós estamos aqui, né, no plano terrestre e aqui a gente precisa dessa troca. Mas a vida ela fica muito mais leve quando a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente ama, sabe? Oi, Pri. Oi, Lu. Sejam muito bem-vindas. Ai, que legal. Muito legal ter vocês aqui comigo. Kellen. E eu vou apresentar alguns slides aqui para vocês, para que eu consiga também me localizar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, hoje na live, o que eu vou falar para vocês, para que vocês saibam, né, o andamento dessa live. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês a minha ida ao Japão, vou compartilhar com vocês a minha adaptação no Brasil, né, quando eu voltei do Japão. Vou compartilhar um pouquinho com vocês também a experiência de trabalho que eu tenho como psicóloga aqui no Brasil. Vou falar sobre os caminhos percorridos, né, para chegar até aqui no digital. E no final da live teremos novidades que eu vou compartilhar com vocês e que eu tenho certeza que é uma novidade que vai ajudar muitas pessoas, porque esse é o meu propósito, né? É ajudar mulheres que moram no Japão a resgatar a sua autoestima, sabe? Através do autoconhecimento. Eu acredito muito no poder do autoconhecimento. Obrigada, Daisy, que slide lindo, que capricho. Quando eu coloco o slide aqui, fica muito mais fácil de me localizar, né? E eu não me perder. Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando. Vamos lá, então. Então, a minha ida ao Japão. Eu fui em 2001, eu tinha 19 anos de idade, trabalhei lá de 2001 até o início de 2005. Então eu comecei a trabalhar numa fábrica, eu fui, como que fala? Eu não fui com a passagem paga, então eu precisei trabalhar, pagar minha passagem, foi bem difícil, eu nunca tinha trabalhado na minha vida.
Lá foi a minha primeira experiência, né, de trabalho. O Japão foi como se fosse assim: seja bem-vinda à vida adulta, né? Porque até então parece que eu saí da minha adolescência e já fui para a vida adulta assim, né? Sem ter me preparado muito. Então foi muito difícil, foi muito doloroso ficar longe da minha família, longe dos meus pais. E aí, mas continuei, né? Continuei firme, me questionei muito. Meu Deus, será que era isso mesmo que eu deveria fazer? Será que talvez não haveria uma possibilidade, né, de ficar no Brasil? Mas eu continuei, permaneci. E por que eu fui para o Japão, né? Eu fui com a ideia de estabilidade financeira. Então, eu não queria mais depender dos meus pais. Os meus pais, eles estavam passando por uma grande dificuldade financeira aqui no Brasil. Então, foi um caminho que eu encontrei para que eu conseguisse juntar dinheiro, voltar para o Brasil e conseguir realizar o meu desejo, que era fazer a faculdade de psicologia, que esse era um sonho enorme, assim, que pulsava no meu coração. Eu tinha absoluta certeza que era isso que eu queria. Então foi isso que me motivou a ir para o Japão. Boa noite, Cris. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vinda, meu amor, aqui presente também. E aí, quando chegou em janeiro de 2005, eu senti que era o momento de retornar para o Brasil, né? Eu já estava também bem cansada, ansiosa, né, para começar a estudar. E aí, voltei para cá. Logo que eu cheguei no Brasil, eu já fiz a minha matrícula, né? Já tentei fazer o vestibular e já comecei aí a faculdade. Super animada, né? Eu não sei se alguém que está aqui comigo já passou por essa experiência de voltar para o Brasil com aquela expectativa, né, imensa de que vai dar tudo certo, que chegou o meu momento, que tudo aquilo que a gente passou, aquele sofrimento, agora tinha acabado, né? Então eu cheguei assim aqui no Brasil com grandes expectativas e aí fui começar a estudar. E aí eu comecei a perceber o quanto eu estava um bicho do mato. Parecia que, nossa, eu estava atrasada, eu estava assustada, parecia assim, tudo que acontecia aqui eu me assustava. Eu achava que na faculdade eu não ia conseguir dar conta, e aí eu precisava estudar. E eu fui para o Japão até pensando assim, eu vou para o Japão, junto meu dinheiro, volto para o Brasil e não trabalho, né? Eu fico só dedicada ali aos estudos, porque eu queria tanto, né, estudar, que eu não queria que os meus estudos ficassem prejudicados. Então, foi isso que eu fiz. Só que chegando aqui no Brasil, né, quando a gente não tem tanta maturidade, quando a gente não tem muita experiência de vida, eu vi que o dinheiro que eu havia trazido não era o suficiente, até porque eu precisei também ajudar os meus pais em algumas dívidas que eles tinham, e aí eu não consegui ficar no Brasil. Chegou em 2006, eu precisei retornar novamente para o Japão, e aí fiquei mais 2 anos trabalhando lá na fábrica de vidros, que eu compartilhei esses dias nos stories, né, que foi lá onde eu fiquei a maior jornada no Japão, foi nessa empresa que me acolheu, que eu aprendi muito, cresci, me fortaleci, construí laços de amizades. E aí fiquei mais 2 anos para voltar, e aí já com uma clareza maior das ideias, né, tendo uma noção do que estava acontecendo no Brasil. Será que existe alguém aqui que tem essa vontade de voltar para o Brasil? Porque eu tenho muito contato, né, com bastante pessoas agora, com os meus pacientes, com as seguidoras, e eu tenho percebido que hoje, né, os brasileiros não têm tanta essa intenção, essa vontade de voltar para o Brasil. Tem umas pessoas que ainda têm esse sonho de voltar, mas tem muitas pessoas que já querem, né, permanecer no Japão, que é um país maravilhoso, que se não fosse a distância, né, com certeza seria um lugar maravilhoso de se viver. Eu sei como que é. E aí, foi isso, né? Voltei em 2008, eu falei, não, agora é o momento de voltar, já mais preparada, já mais organizada, mais madura. E aí eu retornei para o Brasil e aí continuei os meus estudos até
o 5º ano da faculdade, e aí veio a formatura. E aí eu vou contar para vocês também um pouco da minha adaptação, né, aqui no Brasil. Como foi difícil, sabe, para mim, não foi fácil, assim como foi difícil, olha só, né, que contradição que são as coisas, como a gente sofre, né, como que Decassegue é desafiador essa experiência que a gente tem. Quando a gente vai para o Japão, a gente chega lá, tem aquelas dificuldades, né, no início é aquele encantamento, mas depois a gente entra na realidade e vê como é difícil a vida, né? A vida adulta, ficar longe das pessoas que a gente ama, ter uma carga horária pesada, como é difícil. Aí depois, quando a gente volta para o Brasil, é aquele outro desafio, que na verdade é um recomeço. Quando a gente volta, na minha cabeça, no meu coração, eu achava que era assim, voltar para o Brasil e retomar a minha vida, né? Tipo, eu vou continuar da onde eu parei. Mas não é mais assim, porque assim, nós não somos mais a mesma pessoa, né? Nós somos outra pessoa com mais maturidade, com outras experiências. As pessoas que ficaram no Brasil, a vida delas andou, né? Quantas coisas que aconteceram aí na jornada das pessoas também ficaram no Brasil. Então, quando a gente volta para cá, não é um retorno para casa, mas é um recomeço. E recomeçar a vida não é fácil, né? A gente tem que começar do zero, construir de novo tudo, né? Novas amizades, novas experiências, tem a questão do conflito com relação à vida financeira, tem a dificuldade da comparação, né? Que a gente fica comparando muito as coisas que acontecem no Japão e as coisas que acontecem no Brasil. A sensação que a gente tem é que parece que aqui nada funciona, então tem tudo pra gente desanimar, mas comigo o que aconteceu é que a minha vontade e o meu objetivo, ele era tão firme naquilo que eu queria, na minha proposta, né, de quando eu voltei, que eu persisti, né, não desisti, tive chances de voltar novamente para o Japão, mas eu voltei e fiquei, né? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, né, de situação que eu sempre compartilho é que quando eu voltei para o Brasil e o meu primeiro trabalho foi como estagiária de recursos humanos, que era o que tinha na época, né? E eu ganhava um salário de R$ 500, né? Só para vocês terem uma noção de como foi desafiador permanecer aqui no Brasil, porque o que a gente faz com R$ 500, né? Nada. É muito, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador. A Priscila, ela acompanhou, né, Pri? Porque eu era estagiária, nós trabalhávamos juntos lá no RH da faculdade, então eu acho que ela acompanhou aí todo o meu crescimento. Trabalhei 2 anos como estagiária e depois fui efetivada, né, como analista de RH, então aí começou a minha trajetória profissional aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui no Brasil, eu comecei como estagiária. Foi super difícil conseguir vaga, porque, né, eu voltei do Japão um bicho do mato, literalmente, gente. Vocês me olham aqui no Instagram, não conseguem ter noção, não conseguem imaginar a dificuldade que foi para mim desabrochar, sabe? Muita dificuldade na comunicação, muita insegurança, muito medo. Eu achava que eu não conseguia, eu achava que eu não ia conseguir dar conta. Então foi muito difícil conseguir essa vaga. Graças a Deus e graças à minha amiga que me indicou, eu consegui, né, trabalhar, depois fui efetivada. E aí eu comecei a fazer uma especialização em psicologia na abordagem psicanálise. Até muitas pessoas me perguntam, né, pessoas que vêm me procurar para terapia, qual é a abordagem que eu utilizo. Então eu fiz a minha especialização na psicanálise, teoria e prática. E aí, terminando a minha pós-graduação, a minha especialização, eu tentei, né, quis sair aí do RH
e fui para a área clínica, né, na psicologia clínica. E aí comecei a atuar na clínica. E aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar como um contrato na prefeitura para fazer avaliação psicológica em crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, elas vinham encaminhadas pelas escolas, né, por conta da dificuldade de aprendizagem. Eu fazia avaliação e depois fazia os encaminhamentos necessários para que essa aluna conseguisse se desenvolver melhor na escola, né? Eu adoro trabalhar com crianças, eu adoro fazer orientação, porque daí eu fazia também orientação aos pais com relação a isso. E depois, né, finalizando o contrato, eu comecei a trabalhar numa faculdade pela Unicesumar, no núcleo de apoio acadêmico, onde eu fazia atendimento aos alunos, um atendimento humanizado, né? Aplicava oficinas de ansiedade, estilos de aprendizagem, técnicas de estudos. O objetivo dessas oficinas era fazer com que os alunos tivessem uma experiência positiva de aprendizagem, né? Então, eu atuei como psicóloga educacional. E por fim, né, depois de anos, eu fiquei 5 anos, né, nessa faculdade trabalhando nessa área educacional. E aí veio a pandemia. Eu não posso esquecer desse detalhe. E aí veio a pandemia. Aí nós fomos obrigados a trabalhar em casa, de home office. E inicialmente foi muito desafiador, né, porque nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça em trabalhar de forma online. Eu achava que não funcionava, eu tinha esse pré-julgamento, né? Achando que não ia funcionar esse atendimento online. Mas diante da situação, eu não tive opção, né? A não ser ter que começar a fazer os atendimentos de forma online. E foi aí que eu comecei a perceber que os atendimentos estavam funcionando, o meu trabalho, né, estava sendo desenvolvido mesmo de forma online. Em paralelo a isso, a gente estava acompanhando, né, muitas pessoas adoecendo, desenvolvendo transtornos de ansiedade, depressão, pessoas que já tinham ansiedade começou a potencializar esse sintoma. Pessoas que tinham uma tendência à depressão estavam, né, entrando aí numa depressão. E eu comecei a sentir no meu coração uma vontade, sabe? Uma vontade grande, assim, de ajudar as pessoas, mas eu não sabia por onde começar, né? Como é que eu vou chegar na internet e começar a falar do nada, né? Como que é isso? Como que isso funciona? Ligar a câmera, falar, mas falar para quem? Falar o quê? Né? Será que eu vou ajudar as pessoas, né, me aparecendo, falando um pouquinho da psicologia? Então, as dúvidas eram muito grandes. Eu realmente não sabia por onde começar, mas eu sabia que estava aqui no meu coração essa intenção, né, de ajudar as pessoas de alguma forma através dos meus conhecimentos. Então, o que eu fiz? E aí que eu vou falar para vocês um pouquinho da minha jornada aqui no digital, porque foi desafiador, foi muito difícil assim tomar essa decisão, foi muito difícil você começar um trabalho onde você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, será que, né, é um risco muito grande? Então, assim, o que eu fiz? Antes, né, voltando um pouquinho, em 2020, quando entrou a pandemia, o que eu fiz o ano de 2020 inteiro, né? Desde quando entrou a pandemia até o finalzinho do ano. Enquanto as pessoas estavam, né, desesperadas, estavam aflitas, ficavam vendo os noticiários, eu também comecei a desenvolver uma ansiedade muito grande. Eu comecei a perceber esse aperto, né, no peito, o medo começou a tomar conta de mim e eu falei, não é isso que eu quero, eu preciso fazer algum movimento para que eu saia desse lugar, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer leituras, né? Leituras de livros de autoconhecimento, comecei a fazer muita meditação, então eu meditava manhã e noite, então eu mergulhei mesmo, né? Ao invés de ficar olhando para fora, para as coisas que estavam acontecendo fora,
eu mergulhei e comecei a olhar para dentro, sabe? O que estava acontecendo aqui dentro de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, e comecei a fazer esse trabalho interno. Então, durante 2020 inteiro, eu não sabia o que ia acontecer em 2021, mas é como se fosse um preparo. Eu senti que foi totalmente intuitivo, assim, né? Foi bem intuitivo. Então eu fazia muita meditação, eu fazia leituras, aí eu trabalhava. Então fazia atividade física em casa, eu não saía de casa por conta da pandemia. Então eu comecei a olhar para mim, sabe? Olhar para dentro, assim, do que eu estava sentindo, do que eu queria para minha vida. E aí começou a vir uns questionamentos, né? Eu comecei a olhar para mim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu quero melhorar, né? O que eu preciso melhorar em mim. E assim eu fui fazendo esses movimentos de tentar evoluir, né? Como pessoa, como ser humano. E em consequência disso vem o nosso lado profissional, né? Que naturalmente também isso vai se refletindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então 2020 foi assim um momento de introspecção, onde eu mergulhei para dentro de mim, onde eu me conheci melhor, fortaleci aqui dentro, trabalhei, né, muito a minha autoestima, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com a comunicação, né, falando com pessoas, fazendo palestras, mas eu tinha muito medo, né? Eu não conseguia falar em público. Falar em público era algo que, meu Deus, acho que só eu sei, porque eu tentava disfarçar, eu disfarçava muito bem, mas eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Eu queria, né, fazer uma palestra, uma apresentação assim perfeita, impecável, mas eu sempre achava que estava péssimo, que eu precisava melhorar e que eu nunca ia conseguir falar com as pessoas. Porém, no meu coração, por isso que é importante a gente sempre estar conectado, sabe, com o nosso coração, porque dentro de mim eu sentia, eu quero trabalhar com a comunicação. Mas aí eu pensava, gente, mas como eu vou trabalhar com a comunicação se eu não sei falar? Se eu não sei me expressar, se eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, né, em público, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Então, eu fui trabalhando em mim, né? Foi surgindo na pandemia algumas oportunidades de fazer live e ao invés de fugir, eu tentei enfrentar, né? Eu ficava com muita insegurança, tremia, não conseguia dormir antes de fazer essas apresentações. Mas ao invés de fugir, eu acho que esse foi um grande diferencial, assim, do meu comportamento, né? Eu enfrentei. E aí, cada vez que a gente enfrenta, sabe, um medo, você começa a ganhar autoconfiança. Então, a partir de quando eu comecei a fazer live e comecei a ver que eu consigo, né, que eu sou capaz, que eu não morri por conta disso e que eu percebi que quanto mais eu aparecia, quanto mais eu falava, mais eu treinava também, melhor eu ficava. Então, eu fui ganhando aí essa autoconfiança. Deixa eu colocar aqui para vocês. E aí eu falei, não, então tá, então agora eu tô conseguindo fazer umas apresentações, né? E comecei a ter vontade. A minha irmã tinha voltado do Japão recentemente, então ela falou assim, Nádia, lá no Japão tem muitas pessoas que precisam de ajuda psicológica e eu percebo que não tem tantos profissionais que ajudam, né, essa comunidade e que falam diretamente assim para essa comunidade. E por que você não começa a trabalhar com isso, né? E eu tava naquela, será que eu faço? Será que eu não faço? O meu esposo também, né, me dando força em começar a fazer esse trabalho online. Até que eu pensei, né, fiquei um mês pensando e refletindo o que eu gostaria de fazer aqui no digital. E aí eu tomei essa decisão, porque eu precisava conversar com o público na qual esse público iria se identificar comigo, iria se identificar com a minha história, né? Então eu pensei, eu vou começar a falar diretamente para o público de Kasegi, que são os brasileiros que moram lá no Japão.
Foi isso que eu fiz, né? E aí comecei com 0 seguidores, né? Não tinha nada, não conhecia ninguém, mas eu confiei, porque eu acho que essa também é uma característica importante para quem deseja trabalhar no digital. Força de vontade, mas só isso não basta. A gente precisa ter persistência, acreditar, porque em vários momentos, sabe, ao longo desse caminho, a vontade de desistir é muito grande. Você acha que não vai dar certo, as pessoas não, né, os seus conteúdos não estão chegando para as pessoas também não te conhecem, então não sabem muito bem quem é você, né? E aí é isso, né? É muito difícil, é muito desafiador. Mas quando eu tomei a decisão, eu vou começar a trabalhar no Instagram e eu quero começar a ajudar a comunidade, eu tomei essa decisão e fui até o final. E aí eu comecei a criar os conteúdos. Nisso, paralelamente, eu trabalhava na faculdade. Então eu fiz essa movimentação. Trabalhava 8 horas, né, na faculdade. E quando eu voltava para casa, eu ficava criando conteúdos, fazendo stories, trabalhando firme aqui no Instagram. Eu não tinha quase ninguém, mas continuava firme, fazendo posts, fazendo stories. E, sabe, eu não sei se vocês conseguem me entender. O que vocês estão achando, gente? Escrevam alguma coisa aqui para mim. Oi, Dani, Suzana, Bru, Sato, JP... Como que vocês estão? Aline. Escrevam aqui o que vocês estão achando. Vocês têm vontade de voltar para o Brasil? Não tem? O que vocês acham de uma psicóloga tá atuando, né, com a comunidade do Japão? Suzana. Obrigada, Suzana. Seja bem-vinda aqui. Mas é isso, eu não sei se vocês... Eu queria até saber se vocês que estão aqui na live comigo, vocês trabalham em fábrica, vocês trabalham... são mães, né? Tem muitas mulheres também que estão em licença maternidade. Fabiana... Oi, Fá! A Fabiana trabalhou comigo no Japão, trabalhamos juntas durante muitos anos. Nossa, que saudade de você. Escreve aqui pra mim como que você está. Olha eu aqui no marketing digital, né? A Fabiana me conheceu na época do Japão, então sabe como eu era quietinha, como eu era tímida. Tinha essa limitação realmente. E aí, gente, quando eu defini o meu nicho, quando eu defini aí, tomei essa decisão, né, de começar a trabalhar com os brasileiros que moram no Japão. A Pri, eu adoro te seguir, minha amiga. Nem estou no Japão e te assisto todo dia. É verdade. Pri é minha amigona, acompanhou minha jornada, né, Pri? Eu também estou acompanhando a sua. Saudades, Fá. Um beijo pra você, um beijo pra toda a sua família. Porque tudo que você se aplica, o que você se aplica à vida de muitas nós, é verdade. Realmente a minha vida, né, eu acho que hoje eu entendo que eu sou um instrumento, né, de Deus. Então eu tento passar a mensagem que está no meu coração e tento me conectar, né, com vocês através disso, através daquilo que está no meu coração. E aí quando eu defini o nicho, quando eu defini que eu ia trabalhar com DKSEG, eu entendi que eu precisava estudar. Eu falei, não adianta eu chegar e começar a falar, né, sem antes estudar, entender um pouquinho desse universo do Instagram, o que as pessoas estão fazendo. E aí eu comecei a fazer cursos, né, de marketing digital. Eu fiz vários cursos e me encantei. Eu me encantei com marketing digital porque eu entendi que existem estratégias, sabe? Eu entendi que tudo é intencional, tudo que a gente, para quem trabalha aqui no Instagram, tudo que a gente faz, todos os conteúdos que a gente cria,
a forma como a gente se expressa, tudo existe uma estratégia, né? Que é importante a gente seguir, porque quando a gente faz aquilo que nós precisamos fazer, vem resultado, né? Então, o meu resultado foi o seguinte: eu comecei a trabalhar no Instagram, eu abri meu Instagram em dezembro de 2020, em março de 2021 já começou a aparecer pacientes, né, clientes me procurando para fazer terapia. E aí eu falei, nossa, o negócio tá dando certo, né? Eu comecei a falar com o pessoal do Japão e aí, de forma estratégica, sempre seguindo o que eu aprendi, conforme eu ia aprendendo nos cursos de marketing digital, eu aprendia e aplicava, né? Era assim que eu fazia, é assim que eu fazia para conseguir utilizar o Instagram de forma estratégica, porque a minha ideia era atrair, né, pessoas que tivessem interesse em fazer psicoterapia. E assim foi. Daí, em março, começou a aparecer umas pessoas, depois abril, em maio. Quando chegou agosto, em julho mais ou menos, eu falei, nossa, eu já não consigo mais pegar ninguém, porque daí eu trabalhava na faculdade e trabalhava também aqui no Instagram. E aí eu não conseguia mais pegar ninguém, porque não tinha, a não ser que eu começasse a atender de madrugada, né? Mas fora isso, não tinha mais como eu fazer, conciliar os dois empregos. E aí que veio o conflito, né? E agora? Oi, Cris! E agora, né? O que eu faço? Saio do CLT. O que é o CLT, né? Que é a carteira registrada. Seja bem-vinda. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Será que eu permaneço? Será que eu fico desse jeito? Mas ao mesmo tempo eu queria crescer, né? Eu queria ajudar cada vez. Porque daí assim, gente, quando você começa a trabalhar de fato aqui no Instagram, você começa a se envolver e você começa a cada vez querer ajudar mais pessoas. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Nossa, eu consegui ajudar uma pessoa. Caramba, eu posso ajudar duas, né? E aí depois começa, nossa, veio 3 pessoas para começar o atendimento. Eu posso ajudar mais pessoas. E aí você começa a perceber que as pessoas, né, a gente começa a ter um relacionamento e você entende que você consegue ajudar pessoas, né? E isso, gente, nossa, não tem preço. Isso não tem preço. Você receber as mensagens que eu recebo, os pacientes, porque daí eu acredito muito em atração, né? Então, sempre quando eu faço as minhas meditações, quando eu faço a minha oração, eu sempre abro o meu coração e peço para Deus, né, que as pessoas que chegam até mim, que sejam pessoas que realmente eu possa ajudar, eu possa contribuir. Então eu sempre tento manter aí o meu coração aberto, sabe, para receber as pessoas, para que eu consiga conectar o meu coração com vocês, sabe, que estão aí do outro lado, coisa que eu achava que isso não era possível, né? Eu achava, nossa, mas como é que eu vou ter resultado num atendimento online? E aí eu entendi que, na verdade, a distância é só física, né? Que o que importa realmente é a conexão do meu coração com as pessoas que estão aí do outro lado. E isso é incrível, né? Quando a gente começa a utilizar a nossa intuição, a nossa conexão. Beijo, Cris! Vai lá! E foi isso assim que eu fiz, né? E aí eu comecei, e aí em agosto eu tomei a decisão. Falei, não, o meu esposo também falou, eu acho que tá dando certo, eu acho que já dá pra você sair. E aí rezei, né? Pedi iluminação aí pra Deus. Confiei na vida, né? Confiei no meu trabalho. E aí eu saí da carteira registrada e comecei a trabalhar a partir de então somente aqui no Instagram. E as coisas foram acontecendo, né? Quando chegou outubro, porque a minha meta era assim, eu pretendo, né? A gente sempre tenta trabalhar com metas. E a minha meta era chegar em dezembro, conseguir fechar a minha agenda. E aí quando deu outubro,
completou minha agenda. E eu não acreditei, parecia que era uma coisa, sabe? Então eu tive muitos resultados aqui no digital a partir de quando eu me propus, né? Eu coloquei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar. Eu acho que eu sou capaz, né, de conseguir, que se eu estudar, se eu me dedicar e se eu persistir e ter consistência, né, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E foi isso. Só que assim, 2021 foi um ano que eu não parei, né? Foi um ano muito intenso, assim, pra mim, onde eu trabalhei em 2 empregos, depois eu fiquei dedicada 100% aqui no Instagram e ao mesmo tempo fazendo bastante atendimento, né, online. E esse ano é um ano que eu quero ter outros projetos, sabe? Quero tentar desacelerar. Agora eu entendi, né? Olha só, por isso que eu sempre incentivo vocês. A gente precisa treinar, a gente precisa tentar. É com a prática, a partir de quando você começa a fazer, é que você começa a evoluir. Você começa a adquirir autoconfiança. É dessa forma que a gente adquire autoconfiança, não existe outra forma, né? Como que eu consigo elevar a minha autoestima? Você consegue elevar a tua autoestima quando você começa a fazer coisas para você, né? Quando você começa a agir e ter ações em prol de você mesma. Enquanto você fica esperando as coisas acontecerem, é o momento perfeito de você começar a agir ou determinada situação acontecer, você está dependendo do externo, né? E o externo, a gente não tem controle. O que a gente tem controle é daquilo que está aqui, né? Dentro de mim, eu consigo controlar os meus comportamentos, consigo controlar os meus pensamentos, mas eu não consigo controlar o governo, eu não consigo controlar a pandemia, eu não consigo controlar o comportamento das pessoas, eu não consigo controlar o que as pessoas pensam a respeito de mim. Eu não tenho como controlar isso, né? Então, se eu fico esperando o momento perfeito das coisas acontecerem, eu nunca vou agir. E para que a gente consiga elevar a nossa autoestima e ganhar autoconfiança, nós precisamos praticar, precisamos tentar, né? Deixar essa necessidade da perfeição de lado e fazer com aquilo que nós temos, sabe? Como vencer a barreira da reprovação? A Suzana está perguntando. Fazer uma live com medo se vão rir de você. Então, essa barreira da reprovação é o medo do julgamento. É uma preocupação com o que os outros vão pensar. E o que eu sempre costumo falar, tanto para os meus pacientes quanto aqui, né, nos meus stories, é que a gente precisa, sabe, ter aquela certeza de qual é a sua intenção. Por exemplo, Suzana, você deseja fazer uma live, mas qual é a sua intenção dessa live? Sabe? Você ter clareza de qual é a sua intenção de estar fazendo aquilo que você quer. Se você não sabe, eu quero fazer uma live porque todo mundo está fazendo. Eu vou usar isso porque todo mundo está fazendo, né? Isso não é propósito e isso não é intenção do coração, sabe? Eu quero começar a ajudar as pessoas a serem mais organizadas. Então, utilizar de ferramentas para elas conseguirem ser mais organizadas. Eu quero falar sobre financeiro, né? A Live Shop, por exemplo. A Live Shop, pelo que eu estou entendendo, na verdade eu estou começando a entender o que é isso, porque as mulheres, né, que querem empreender, que eu admiro muito, que é um público assim, que brilha aqui os meus olhos para ajudar, porque são mulheres que querem sair da fábrica, né? São mulheres que ou tiveram filhos e desejam trabalhar. Não é isso, Suzana? De não ficar dependendo de fábrica ou querer... Tem muitas mulheres, o que eu também atendo, né? Mães que tiveram filhos, né? Filhos pequenos, e aí não querem retornar para as fábricas, né? Querem exercitar a maternidade, querem ter a oportunidade de ficar mais perto dos filhos e começam a empreender, começam a encontrar outros caminhos
que é possível, né, de vocês trabalharem e conseguirem ganhar dinheiro, mas precisa trabalhar essa questão, né? E o medo da reprovação é elevar a autoestima, é desenvolver o autoconhecimento, porque quando você conhece a si mesma, né, se conhece a ponto de entender qual é a sua fragilidade, se conhece a ponto de você ter certeza e clareza da sua intenção nesse trabalho, os seus objetivos, sabe? Ter muito claro do que você quer, do que você precisa, porque é isso que você precisa se conectar. É assim que a gente vai trabalhando a nossa autoestima e superando aí essas barreiras, né? Seja bem-vinda, Andréia. E foi isso, né, gente? E aí eu não quero mais prolongar muito a live, eu queria fazer uma live assim meio enxuta, né? Porque agora eu falei pra vocês que no finalzinho eu ia contar a novidade que vem por aí, que é um produto que eu acredito muito nesse potencial de transformação. O que acontece? Eu tenho recebido, né, muitas mensagens de mulheres buscando terapia, né, querendo terapia, desenvolver o autoconhecimento, que nem esse caso da Suzana, né, que querem começar a trabalhar ou fazer transição de carreira, mas se sentem inseguras porque, né, medo da exposição, medo de não dar certo. Foi exatamente o que eu passei, né? Eu entendo muito bem como é esse processo. E aí, eu quero continuar ajudando as pessoas. Se eu fizer somente a terapia individual, eu fico limitada, porque eu não consigo atender muitas pessoas, né? Existe um limite de quantidade de pessoas que eu posso fazer esse atendimento individual. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês como um produto e como uma alternativa e como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Tudo que é ferramenta, gente, eu sempre tô falando aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a novidade. Então, eu estou oferecendo aqui para vocês, para todos os meus seguidores. Ficou meio cortado, mas é o psicodesafio, tá? O que é o psicodesafio? São desafios, né? A pessoa que tiver interesse em participar desse psicodesafio, serão 10 dias com meu acompanhamento, aonde cada dia eu vou lançar um desafio para você cumprir. Então, desafio 1, aí eu vou apresentar qual é o desafio e o que está por trás desse desafio. Por que é importante vocês fazerem aquele desafio? O que vai ajudar você em cada desafio que eu lançar? Deixa eu mostrar aqui. Então é assim, ó, o psicodesafio vai acontecer do dia 14 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro. Então serão 10 dias corridos, tá? Onde vocês vão ter o meu acompanhamento. Todos os dias eu vou estar lançando aqui novos desafios. Não são desafios difíceis, tá? Às vezes tem muitas pessoas que falam, ai meu Deus, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. Consegue fazer, né? O objetivo desse psicodesafio, porque assim, vira e mexe eu lanço psicodesafios, mas cada psicodesafio é um tema diferente. Esse tema é esse daqui, ó. Empodere-se, né? O que é empoderar-se? Empoderar-se é você se sentir segura de si mesma. É você conquistar a autoconfiança. É você conseguir dizer não quando você quer dizer não. É você não se preocupar com a opinião e com o julgamento das pessoas. É você começar a agir em prol de si mesma, sabe? Você ter os seus objetivos, você lutar pelos seus objetivos. Empodere-se é você conseguir dar conta das suas emoções, entender, ter clareza do que está acontecendo com você. O psicodesafio
ele não é terapia, tá? Não tem nada a ver com terapia, ele é psicoeducação. Vocês vão conseguir, a pessoa que participar vai ter uma clareza melhor do que pode estar acontecendo com vocês. Então, por exemplo, eu não sei por que eu tenho medo de... Eu não consigo me relacionar muito bem com as pessoas, eu não sei o que acontece comigo, que eu tenho essa dificuldade. Então, assim, através das ferramentas de autoconhecimento, você começa a se auto-observar, sabe? São desafios que vocês vão cumprir, onde você vai pensar exclusivamente em você. O que é o meu trabalho aqui no Instagram, né? O meu trabalho é resgatar, é tirar você, mulher, do automático. O que é viver no automático? Viver no automático é você dormir, acordar, vai trabalhar, cuida dos filhos, faz comida, volta para casa. Sabe aquela rotina? Todos os dias a mesma rotina? E você não tem tempo para pensar em você. Você não tem tempo para refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você deseja. Isso é estar no automático, entende? Então, assim, por que eu criei, né, esse psicodesafio? Para que vocês comecem a sair realmente desse lugar, para que vocês comecem... O psicodesafio é um começo, tá? É uma oportunidade de autoconhecimento. Através desses desafios, que é tudo baseado na psicologia, é baseado na ciência. Então, assim, para aquelas pessoas que executam, para aquelas pessoas que praticam, para aquelas pessoas que conseguem se priorizar, o psicodesafio, ele vai transformar. Eu já tive 3 turmas de psicodesafio, essa é a quarta turma, né? Então, assim... Você entra de um jeito e você sai com uma clareza mental, sabe? Você não vai curar feridas, mas você vai identificar o que está acontecendo com você. E autoconhecimento é isso, é você dar esse primeiro passo, é você entender o que acontece com você. Para que caminho que eu preciso seguir? O que eu preciso fazer para me sentir melhor, para me sentir mais empoderada, para me sentir mais confiante de mim mesma, sabe? É isso, gente. E aí, assim, eu quero muito que vocês pensem, que vocês reflitam. Eu vou ficar essa semana inteira falando sobre o psicodesafio, para que vocês entendam melhor como que isso funciona. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem me perguntar, me enviar mensagem. Se você tiver interesse, envie um direct para mim, tá? Que eu explico, que eu converso. E conforme as pessoas, vai ter um formulário onde vocês vão fazer a inscrição do psicodesafio, que eu vou colocar no meus stories, tá? E eu quero deixar aberto para vocês pensarem, para vocês refletirem, para vocês começarem a agir, sabe? A ter um comportamento em prol de vocês mesmas. Façam isso por vocês. Não esperem que os outros, né, vão te ajudar, que os outros vão fazer coisas por você. Às vezes a gente precisa sair desse lugar de vítima, sabe? Eu sou vítima da vida. As pessoas fizeram isso comigo, eu não consigo perdoar as pessoas, como se você fosse vítima. Você não é vítima da vida, né? Você é protagonista. Então, assim, o psicodesafio, ele é uma oportunidade de você sair desse lugar de vítima e começar a agir, sabe? E começar a olhar para você e entender quanto talento que você tem, quantas capacidades, quantas conquistas que você já teve na sua vida e que são conquistas que você nem valoriza, sabe? Conquistas assim que a gente foca muito no problema, a gente foca naquilo que nos falta e dá pouco valor para aquilo que a gente conseguiu, para aquilo que a gente conquistou. E o psicodesafio é isso, é começar a perceber e valorizar as suas conquistas, é conseguir valorizar quem você é. Enquanto a gente não consegue olhar para nós
e nos valorizar, dificilmente você vai conseguir sair do lugar. Sempre você vai ficar nesse papel de vítima. Entende? Então, o Psicodesafio está lançado. O Psicodesafio Empodere-se. Então, para quem está no Japão, o valor é 2.400 ienes. O que é 2.400 ienes? É só você deixar de ir no Daiso, que eu sei que vocês vão lá no Daiso e compram coisas desnecessárias, tá? E gastem esse dinheiro para vocês, para o seu crescimento, para a sua evolução. E aí, quem tiver interesse, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mandar uma mensagem para mim do direct e eu vou explicar para vocês as formas de pagamento, tá bom? Como que vocês vão fazer para pagar. Mas isso é o de menos. Na verdade, o mais importante é vocês conseguirem tomar a decisão. Eu quero, isso é importante para mim. Né? Quantas mulheres que já passaram pelos psicodesafios e que tiveram resultados incríveis, né? Que conseguiram ter clareza do que estava acontecendo com elas, de que saíram do psicodesafio muito mais autoconfiante, sabe? Para seguir a vida. Nós estamos aí no começo do ano e a gente tem esse ano inteirinho, né? Para a gente se autoconhecer, para a gente fazer esse movimento para nós mesmas. No final do psicodesafio também teremos mais surpresas, né? Então quem participar vai ter outras surpresinhas, né, bacanas que eu estou preparando para vocês e tudo voltado para o autoconhecimento, para elevar a sua autoestima. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falou assim para mim: ai, mas você trabalha só autoestima, você não trabalha ansiedade, né? E na verdade a autoestima ela está totalmente relacionada à ansiedade. A ansiedade ele é um medo, né? Medo do futuro, é uma preocupação excessiva com relação ao futuro. E quando a gente fortalece a nossa autoestima, quando você começa a aceitar quem você é, a ansiedade vai diminuir. Você vai começar a confiar mais na vida, você vai conseguir confiar mais em você, porque a ansiedade é o medo do descontrole, né? O medo de não conseguir dar conta se algo acontecer, se algo mudar. E aí, quando a gente fortalece a nossa autoestima, a gente começa a confiar mais em nós. Então, a ansiedade também diminui. Tudo é uma consequência. Tá bom, amadas? Oi, Alessandra. Obrigada, querida. A Alessandra também já participou do Psicodesafio. E foi lindo, né? Quantas coisas que a gente aprende através desses desafios. É isso, minha gente. Eu vou colocar no feed, tá? Um post sobre o psicodesafio. Vou colocar também o link de inscrição para vocês fazerem a inscrição. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Que vocês... Olha lá a Alessandra falando que foi maravilhoso. Realmente, gente, essas ferramentas... Quanto mais a gente se conhece, menos ansiedade. Quanto mais a gente se conhece, menos preocupação a gente tem com as pessoas, com o julgamento, em agradar os outros, né? Tá na hora da gente ser protagonista da nossa história, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.